Depois que me casei de novo, coloquei minha nova esposa acima dos meus próprios filhos e deixei ela assumir o controle da casa e das crianças. Ignorei quando reclamaram, fechei os olhos e fiquei do lado dela sempre que eram castigados. Disse a mim mesmo que aquilo era disciplina e que eles só precisavam se adaptar. Quando minha filha foi embora, achei que ela voltaria arrependida. 4 anos se passaram. Ela nunca voltou. Agora meu filho também foi embora, e só agora estou entendendo o que fiz com a minha família. Estou usando uma conta descartável porque não quero lidar com drama na minha conta principal. Eu, homem de 43 anos, tenho 2 filhos do meu primeiro casamento. Minha filha Kylie, de 22 anos, e meu filho Braden, de 15. A mãe deles, Amanda, faleceu ao dar à luz Braden. Foi o pior momento da minha vida, e eu fiz o meu melhor para criar as crianças sozinho até conhecer minha atual esposa, Trish, 35, quase uma década depois. Trish e eu estamos casados há 6 anos. Quando começamos a nos relacionar, ela tinha acabado de acolher os gêmeos recém-nascidos da irmã dela, Hunter e Daisy, hoje com 9 anos, porque a irmã foi presa e o pai não estava presente. Desde o início, Trish assumiu o papel de mãe de verdade para essas crianças. Com o tempo, tivemos um filho nosso juntos, Logan, hoje com 5 anos. Então éramos uma casa cheia, 7 pessoas morando sob o mesmo teto. Agora, aqui está o problema. Kylie e Braden nunca gostaram da Trish. Mesmo quando ainda estávamos apenas namorando, eles eram frios ou distantes com ela. Kylie, principalmente. Eu atribuía isso aos hormônios da adolescência e à saudade da mãe deles. Sempre achei que isso passaria com o tempo, mas não passou. Depois que nos casamos e fomos morar juntos, as coisas pioraram. Kylie e Trish viviam batendo de frente. Braden não falava muito, mas sempre ficava do lado da irmã e agia de forma passivo-agressiva quando Trish tentava impor regras. Eu tentava não tomar partido. Achei que eles precisavam resolver isso entre si. Não queria minar a autoridade da Trish como figura parental nem parecer que eu estava escolhendo um filho em detrimento de outro, ainda mais considerando quanto nossa família tinha se tornado misturada. As brigas geralmente eram por coisas que eu considerava normais na criação de filhos, tarefas domésticas, horários, tom de voz, limpar a própria bagunça, não usar celular à mesa, etc. Trish é rígida, mas não abusiva nem nada disso. Ela só exige respeito. Ela colocou meus filhos de castigo algumas vezes, especialmente Kylie. E, claro, eles não reagiam bem. Kylie sempre a acusava de abuso de poder e de favorecer Hunter e Daisy. Eu não via dessa forma. Acho que as pessoas esquecem que Trish assumiu aquelas crianças quando não era obrigada. Ela as criou como se fossem dela. Eu sempre dizia a Kylie para tentar se dar bem. E também lembrava a Trish, algumas vezes, de tentar ter mais compreensão. Mas, sinceramente, eu ficava fora disso. Não queria colocar mais lenha na fogueira. Quando Kylie completou 18 anos e se formou no ensino médio, ela saiu de casa naquele mesmo verão. Não foi para um dormitório nem para um apartamento perto da faculdade. Ela foi morar com o irmão da minha falecida esposa, Dali, mesmo morando à mesma distância da faculdade que nós. Isso me machucou, não vou mentir, mas não a impedi. Ela é adulta e pode fazer suas próprias escolhas. Achei que isso finalmente traria paz para casa. Com a saída da Kylie, imaginei que Braden fosse se acalmar um pouco, ainda mais por ser mais tranquilo por natureza. Mas, em vez disso, as coisas continuaram tensas. Se é que algo mudou, a relação dele com a Trish piorou. Sempre havia pequenas discussões. Ela mandava ele ajudar a arrumar os brinquedos dos gêmeos. Ele revirava os olhos. Ela o colocava de castigo por chegar tarde da escola. Ele dizia que ela só estava procurando motivos para puni-lo. Cerca de 1 ano atrás, Trish pediu que Braden ajudasse Hunter com o dever de casa, e ele respondeu, eles não são meus irmãos. Você ajuda ele. Tenho que admitir que isso passou dos limites. Eu disse a ele para não falar assim com ela, mas ele apenas deu de ombros e foi para o quarto. Mesmo assim, não intervinha além disso. Sentia que toda vez que eu me envolvia, os dois lados se fechavam ainda mais. Tentei fazer o papel de pacificador sem realmente tomar partido. Olhando agora, talvez eu devesse ter feito mais, mas não queria ser aquele pai que desautoriza a esposa só para manter a paz com os filhos. E achei que Braden acabaria se ajustando, assim como Kylie fez. Então, cerca de 1 mês atrás, tudo explodiu. Braden e Trish tiveram uma briga enorme. Eu nem estava em casa quando começou. Voltei do trabalho e encontrei Braden no quarto arrumando uma bolsa de viagem, e Trish na cozinha, vermelha de raiva. Ela disse que ele gritou com ela depois que ela tomou o celular dele ao pegá-lo faltando à escola. Braden disse que ela arrancou o celular da mão dele e nem deixou que ele explicasse. Eu não sei o que realmente aconteceu. Eu não estava lá. Disse a ele que poderíamos conversar depois. Ele apenas respondeu, não adianta. Acabou.
Vou para a casa do tio Dali. Achei que ele estava sendo dramático. Não imaginei que Dali realmente o acolheria, mas acolheu. No fim de semana seguinte, Dali apareceu com a caminhonete dele, trouxe algumas caixas e começou a levar as coisas do Braden. Ele mal falou comigo ou com a Trish. Totalmente frio. Quando tentei puxar conversa, ele me cortou na hora. Disse, estou aqui pelo Braden. Vamos manter as coisas simples. Mais tarde naquela noite, Dali me enviou uma mensagem longa. Disse que eu deveria ter vergonha de mim mesmo por deixar aquela mulher expulsar os filhos da Amanda da própria casa deles. Que eu fiquei parado e não fiz nada enquanto eles eram colocados de lado em favor da verdadeira família da Trish. Que eu perdi os 2 filhos e que a culpa era minha. Isso realmente me atingiu. Mostrei a mensagem para a Trish, e ela também ficou chateada. Ela disse que vem tentando há anos fazer com que eles a respeitem e sigam as regras da casa, mas que nunca a aceitaram. Que era desrespeitoso permitir que um garoto de 15 anos falasse com ela como se fosse apenas uma colega de quarto, e não uma figura parental. Ela também disse, e nisso eu não consigo realmente discordar, que se Braden e Kayleigh pudessem passar por cima dela sem consequências, que mensagem isso passaria para Hunter, Daisy e Logan? Que ela não estaria realmente no comando e que eles também poderiam ignorá-la. Ela me disse que sentia que, não importava o que fizesse, meus filhos mais velhos sempre a ressentiriam por ela não ser a mãe deles. E que, se eu não fosse apoiá-la, ela precisava se proteger e proteger as crianças que cria em tempo integral. Quero dizer, ela não está errada. Mas agora a Kayleigh não fala comigo a menos que seja por meio do Dali. Braden não atende minhas ligações, e não consigo deixar de sentir que, de alguma forma, perdi minha primeira família sem ter essa intenção. Eu não queria isso. Honestamente, achei que ficar fora do conflito fosse a atitude madura. Deixar a Trish exercer o papel de mãe, em vez de pisar nos calcanhares dela, parecia coisa respeitosa a se fazer. Agora estou me perguntando se estraguei tudo. Desde que Braden saiu, a casa ficou silenciosa. Hunter e Daisy perguntaram algumas vezes para onde ele foi, e a Trish apenas disse que ele estava ficando com a família por causa da escola. Logan não percebe muito, mas às vezes pergunta por que o Braden não vem mais jantar. Eu não sei o que dizer. Tentei falar com a Kayleigh. Ela respondeu uma vez com uma mensagem dizendo: você escolheu sua esposa em vez dos seus filhos há muito tempo. Pare de fingir que se importa agora. Depois disso, nada. Dali não me bloqueou, mas claramente está agindo como intermediário, como se eu não fosse mais confiável. Sinto-me um estranho para meus próprios filhos. O que dói é que eu estava tentando tratar todos de forma justa. Nunca quis ter favoritos. Dei espaço para Trish ser mãe porque é isso que todo mundo diz para fazer quando se forma uma família misturada, não desautorize seu cônjuge. Mas agora parece que essa decisão me custou os 2 filhos. Olhando para trás, talvez eu devesse ter interferido mais. Havia sinais, pequenas coisas que ignorei. Uma vez, há 2 anos, ouvi a Trish dizer a Kayleigh: você não pode agir como se mandasse nesta casa. Você não é a dona da casa. Na hora, Kayleigh não respondeu nada, mas no dia seguinte saiu para passar o fim de semana fora sem nos avisar. Outra vez, Braden chegou da escola e encontrou o quarto dele rearrumado. A Trish tinha colocado a escrivaninha do Hunter no espaço dele, sem pedir. Ela disse que era temporário, mas Braden não acreditou. Eles brigaram por uma semana por causa disso. Também me lembro de uma vez em que vi a Kayleigh chorando na garagem. Perguntei o que havia acontecido, e ela apenas disse: sinto que não existo nesta casa. Eu disse que isso não era verdade e que as coisas melhorariam com o tempo. Ela sentiu, mas acho que não acreditou em mim. Eu não voltei a tocar no assunto. Até as pequenas coisas. A Trish fazia cupcakes para os eventos escolares dos gêmeos, mas não para o aniversário do Braden, a menos que eu a lembrasse. Ela dizia que não era intencional, que simplesmente esquecia. Talvez fosse mesmo, mas isso aconteceu mais de uma vez. Mesmo assim, eu sempre achei que tudo se resolveria sozinho. Achei que estava mantendo a paz ao permanecer neutro. Pensei que Kayleigh fosse apenas uma adolescente difícil e que Braden estivesse passando por fases. Não percebi que estava passando a mensagem de que os sentimentos deles não importavam ou que, se sentissem maltratados, estariam por conta própria. A posição da Trish não mudou. Ela insiste que eles a desrespeitavam constantemente, que ela estava fazendo o melhor para manter a casa funcionando e que, se eu a tivesse apoiado de forma mais clara, as coisas talvez não tivessem escalado do jeito que escalaram. Ela não acredita que tenha feito algo errado, apenas que Kayleigh e Braden se recusaram a aceitá-la, mas agora eles se foram. Basicamente, não tenho mais relacionamento com nenhum dos 2. Vejo as fotos deles nas paredes, mas não tenho notícias. Nenhuma ligação, nenhuma visita, nem sequer uma mensagem no meu aniversário este ano. Enquanto isso, Trish está feliz. A casa está tranquila.
Ela diz que os gêmeos estão prosperando sem a má influência de todas as brigas. Logan é pequeno demais para entender a mudança, mas é apegado a Trish e aos gêmeos. Isso é o normal dele. E eu sinto que estou sendo espremido dos dois lados. Tenho uma família a qual não consigo chegar e outra da qual não me sinto totalmente parte. O vínculo da Trish com os gêmeos é sólido. Aquela é a família dela. Eu estou ali, mas não no centro. Com Kayleigh e Braden, eu era central até deixar de ser. Recentemente, Trish me perguntou se eu ainda tinha esperança de que Kayleigh e Braden voltassem. Eu disse que não sabia. Ela disse que eu precisava aceitar que eles fizeram a escolha deles, assim como nós fizemos a nossa. Que construímos uma nova família e precisamos parar de lamentar o que não se encaixa mais. Eu não disse nada, mas isso ficou comigo. Não sei se falei como pai ou se isso é apenas o que acontece quando famílias são unidas e as crianças não se adaptam. Não sei se eu deveria ter forçado mais para que eles criassem um vínculo com a Trish ou se deveria ter intervindo e pedido para a Trish pegar mais leve com mais frequência. Eu não queria ser o cara que deixa os filhos passarem por cima da esposa. Mas agora parece que sou o cara que deixou a esposa expulsar os próprios filhos de casa. Eu não os abandonei de propósito. Eu só achei que as coisas se resolveriam sozinhas, mas não se resolveram. Agora tenho 5 pessoas sob este teto e nenhuma palavra dos 2 que criei por 15 anos. Nem no dia de ação de graças. Enviei mensagens para os 2. Nenhuma resposta. Kayleigh postou fotos nas redes sociais dela e do Braden com tio Dali, sorrindo em uma cabana à beira de um lago. A legenda dizia: família é quem aparece por você. Aquilo foi como um soco, mas, de novo, eu não achava que não estivesse presente. Eu achava que estava fazendo a coisa certa. Então estou perguntando à internet por que ninguém na minha vida real é neutro. Trish acha que eu deveria deixar isso para lá. Dali acha que sou um covarde. Kayleigh e Braden claramente acham que eu escolhi um lado. E talvez eu tenha escolhido, ao não fazer nada. Então é isso. Sou o babaca por deixar minha esposa criar meus filhos, mesmo que isso tenha feito os 2 irem embora. Comentários do Reddit. Comentário 1. Ah, olha só, mais um. Eu não fiz nada de errado. Pai se perguntando por que os filhos sumiram assim que ficaram velhos o suficiente. Você não ficou neutro. Você os abandonou emocionalmente no momento em que a Trish apareceu. Você terceirizou a criação dos seus filhos para sua esposa e chamou isso de maturidade. Sim, isso é covardia. Você diz que Kayleigh era dramática e Braden passivo, mas leia o seu próprio post. Você ignorou sua filha chorando na garagem. Você assistiu ao espaço do seu filho ser invadido. Você percebeu aniversários sendo esquecidos, castigos que pareciam pessoais, sua esposa agindo como se as crianças fossem uma ameaça à autoridade dela, e disse a si mesmo que isso era normal. Você deixou seus filhos saberem, de forma clara e direta, se for entre eles e sua esposa, você vai abaixar a cabeça e torcer para que eles se cansem de tentar se conectar com você. Eles entenderam a mensagem. E, alerta de spoiler, você não os perdeu por acidente. Você os entregou porque não quis lidar com a bagunça. Você é o babaca em nível máximo. Se eu fosse Kayleigh ou Braden, também não falaria com você. Comentário 2. Vou abordar isso pela perspectiva de um pai que também se casou de novo e formou uma família mista. Sim, você é o babaca. Mas não porque seja mau ou cruel. Você é passivo, e isso é quase pior a longo prazo. Você acha que ficar fora dos conflitos faz de você um bom mediador. Mas a paternidade não é neutra. Quando seus filhos vêm até você com dor e você escolhe o silêncio, eles não veem maturidade, veem abandono. A Trish não é maligna, mas o comportamento dela claramente pendeu para o controle de território. E parece que ela priorizou a harmonia com os filhos biológicos e adotivos dela em detrimento de um tratamento justo aos seus. Essa frase "eles me desrespeitaram" é uma narrativa clássica de controle. Ela nunca tentou construir uma conexão. Ela exigiu obediência. Enquanto isso, você continuou tentando deixá-la exercer o papel de mãe quando deveria ter sido uma ponte ativa. Era sua responsabilidade proteger seus filhos de se sentirem excluídos, especialmente depois de perderem a mãe. Você não fez isso. Você os deixou afundar. Você não vai consertar isso da noite para o dia. Mas, se algum dia quiser ter um relacionamento com seus filhos novamente, vai precisar assumir total responsabilidade. E não estou falando de mandar mensagens de aniversário. Estou falando de responsabilidade real e dura. Caso contrário, eles se foram para sempre. Comentário 3. Sou madrasta. Eu disciplino. Eu imponho regras. E estou te dizendo diretamente, sua esposa estragou tudo, e você permitiu. Você não entra em uma casa com crianças enlutadas e começa a impor autoridade como se fosse o xerife. Respeito é construído. A autoridade vem depois. Trish foi direto para o controle.
E quando seus filhos reagiram, ela enquadrou isso como desrespeito em vez de dor. Mas aqui está onde você realmente falhou. Você permitiu que ela tratasse seus filhos como estranhos enquanto chamava os filhos dela de família. Claro que Kylie e Braden foram embora. Ficar teria significado engolir o fato de que o pai deles escolheu a paz com a esposa em vez da segurança deles. Pare de agir como se estivesse chocado por eles terem ido embora. Isso foi um processo lento, não uma explosão repentina. Por que você é o babaca? Não porque deixou sua esposa exercer um papel parental, mas porque nunca se deu ao trabalho de ser pai ao lado dela. Atualização. Eu não esperava a reação que meu post original teve. Não vou fingir que não doeu, mas também acho que muita gente partiu direto para a suposição de que minha esposa é algum tipo de pessoa horrível, e isso não é preciso. Eu entendo que meus filhos se machucaram. Não nego mais isso. Mas não acredito que a Trish tenha sido maligna ou abusiva. Ela foi rígida, talvez mais rígida do que deveria ter sido com crianças que não eram biologicamente dela. Isso não é a mesma coisa que intimidação. Muita coisa aconteceu desde que postei. Primeiro, o aniversário do Braden foi há algumas semanas. Eu debati se deveria entrar em contato ou não. A Trish disse que eu deveria manter simples e não pressionar. Acabei enviando um cartão com algum dinheiro e um bilhete curto. Eu disse a ele que tinha orgulho dele e que esperava que a escola estivesse indo bem. Não mencionei voltar para casa nem consertar as coisas. Eu só queria que ele soubesse que eu não o tinha esquecido. 2 dias depois, o envelope voltou pelo correio, fechado. Dentro estavam o dinheiro e um pedaço de papel de caderno dobrado. Tudo o que dizia era: pare de fingir que isso é normal. Sem assinatura. Mostrei para a Trish. Ela disse que isso provava exatamente o que vinha dizendo, que nada do que eu fizesse jamais seria suficiente para eles e que o que eles querem é que eu me humilhe, em vez de seguir em frente. Eu não discuti, mas também não me senti bem com isso. Depois disso, não respondi ao Braden. Mais ou menos na mesma época, recebi um e-mail longo do Dali. Ele detalhou ponto por ponto o que Kylie e Braden supostamente passaram em nossa casa. Falou sobre a Trish direcionar críticas a eles, sobre favoritismo e negligência emocional. Mencionou coisas em que eu nem pensava havia anos, como a Kylie se sentir substituída depois que o Logan nasceu e o Braden sentir que não tinha nenhum espaço que fosse realmente dele. Ele escreveu como se fosse o advogado deles e eu estivesse no banco dos réus. Não vou mentir, algumas partes doeram, porque havia verdade misturada ali, mas também soou unilateral. Não houve menção a como eles podiam ser difíceis, ao quão abertamente desrespeitosos eram ou a como excluíram a Trish desde o início. Dali se pinta como o cara que apareceu e o salvou. Talvez, da perspectiva dele, isso seja verdade. Da minha, parece que ele estava esperando há anos para confirmar que eu falhei. A Trish leu o e-mail e ficou furiosa. Ela disse que o Dali vem minando nossa família desde o primeiro dia, que envenenou a Kylie contra ela muito antes de ela se mudar. Ela me perguntou por que eu ainda estava dando atenção a mensagens de alguém que claramente a vê como inimiga. Ela não exigiu nada diretamente, mas deixou claro que quer distância. Menos contato, possivelmente nenhum contato. É aqui que as coisas ficam complicadas. Eu não quero machucar minha esposa. Ela esteve ao meu lado. Criou crianças que nem eram dela e não foi embora quando as coisas ficaram difíceis. Também não quero cortar contato com o único adulto com quem meus filhos se sentem seguros neste momento. Estou preso entre 2 lados que querem que eu escolha, e não quero explodir meu casamento para provar algo a pessoas que já decidiram que eu falhei. Essa tensão explodiu na semana passada. Trish sentou comigo e disse que sente que eu ainda estou priorizando emocionalmente Kylie e Braden em detrimento da família que realmente vive aqui. Ela disse que isso está afetando os gêmeos, que eles percebem o estresse, que perguntam por que eu ando sempre quieto ultimamente. Ela me perguntou diretamente se eu estava esperando que meus filhos mais velhos caíssem em si e voltassem. Eu não tinha uma resposta clara. Isso não foi bem recebido. Ela disse que precisa saber que eu estou totalmente presente, e não preso à culpa por decisões que não podem ser desfeitas. Também disse, e essa parte é importante, que não quer que eu a confronte sobre o passado com base no que o Dario ou as crianças estão dizendo agora. Ela vê isso como reabrir feridas que nunca iriam cicatrizar de qualquer forma. Eu concordei. Principalmente porque não vejo sentido em começar uma briga que não vai mudar o resultado. Alguns dias depois dessa conversa, Kylie me mandou uma mensagem. Uma única frase. Não entre em contato comigo de novo até você estar pronto para admitir o que fez. Sem explicação, sem detalhes, só isso. Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo. Ainda não sei como devo responder a algo assim. Admitir o que exatamente? Que eu deveria ter intervindo mais. Que confiei na minha esposa para lidar com a disciplina. Que não percebi o quão ruins as coisas pareciam para eles. Posso admitir parte disso, mas não vou declarar minha esposa um monstro só para reabrir uma porta que talvez nem fique aberta. Eu não respondi.
A Trish disse que aquela mensagem não era um ramo de oliveira. Era uma armadilha, e que, se eu respondesse sem concordar totalmente com a versão deles dos fatos, isso só seria usado contra mim. Odeio pensar que ela pode estar certa. Estou cansado. Essa é a verdade sincera. Sinto que estou constantemente sendo forçado a escolher entre ser um bom pai para filhos que não me querem e ser um bom marido para uma mulher que se sente atacada por todos os lados. O Dali continua se colocando como o adulto razoável da situação, mas ele não precisa viver com as consequências de destruir meu casamento. Ele pode ser o herói sem perder nada. Não acho que Kayleigh e Braden estejam mentindo sobre estarem magoados. Também não acho que a dor deles automaticamente transforme a Trish na vilã que todos querem que ela seja. Duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. O problema é que ninguém mais parece disposto a aceitar isso. No momento, estou limitando o contato. Não estou cortando ninguém, mas também não estou correndo atrás. Disse ao Dali que preciso de espaço e que qualquer comunicação sobre as crianças precisa ser factual, não acusatória. Ele não respondeu. A Trish está aliviada. Eu não tenho tanta certeza. Não sei mais qual é o passo certo. Não quero piorar as coisas com minha esposa. Não quero abandonar meus filhos. E não quero continuar ouvindo que não fazer nada é o mesmo que escolher o lado errado. Comentários do Reddit. Comentário 1. Op, você está fazendo aquela coisa que as pessoas fazem quando sabem que erraram, mas não conseguem admitir isso em voz alta. Você está preso nesse meio termo de não quis machucá-los e mais não foi tão grave assim. E é exatamente por isso que seus filhos não querem nada com você. Você não precisa chamar a Trish de maligna. Nem precisa jogá-la debaixo do ônibus. Mas precisa aceitar que o que para você pareceu uma criação normal teve um impacto muito diferente em duas crianças enlutadas que perderam a mãe. E quando elas tentaram se aproximar repetidas vezes, você ficou em cima do muro. Aquela única frase da Kayleigh, não entre em contato comigo novamente até você admitir o que fez, não é uma armadilha. É uma tábua de salvação. Ela te deu os termos. Ela te disse como é a ponte de volta, e você nem tentou atravessar. Você diz que o Dali pode ser o herói sem consequências. Sim, talvez. Ou talvez ele só tenha aparecido quando você não apareceu. Você é o babaca. E a única forma de isso mudar é parar de tentar parecer equilibrado e, de fato, tomar uma posição. Comentário 2. Vou te dizer o que vai acontecer, porque já vi isso antes. Você vai continuar esperando que a porta se reabra sem precisar deixar ninguém desconfortável. Vai dizer a si mesmo que o silêncio é melhor do que o conflito. E então, um dia, a Kayleigh vai se casar e você não será convidado. Ou Braden vai se formar e você vai ficar sabendo depois. Você vai continuar mandando mensagens para o vazio até desistir. E vai dizer a si mesmo que eles simplesmente nunca te perdoaram. Mas a verdade é que você nunca lhes deu um motivo para isso. A mensagem que a Kayleigh enviou, não entre em contato comigo até você admitir o que fez, foi um convite, não uma punição. Eles estão pedindo responsabilidade, não humilhação, não o sacrifício do seu casamento. Apenas um reconhecimento de que a dor deles foi real e válida. Se isso for demais para Trish, isso não é culpa dos seus filhos. Essa é outra conversa. Mas agora, a única coisa entre você e seus filhos é o seu medo de balançar o barco. E se você continuar escolhendo conforto em vez de honestidade, vai acabar sem nenhum dos dois. Acorda. Comentário 3. Vou dizer isso de forma direta. Sua esposa lidou muito mal com a dinâmica da criação. Nem toda criança pode ser disciplinada até amar ou respeitar alguém, e ela nunca tentou se conectar com eles, apenas controlá-los. Mas você ficou parado e deixou que ela tratasse seus filhos como inquilinos na própria casa deles, e chamou isso de manter a paz. Agora você está no modo controle de danos, mas ainda está pensando como seu eu antigo. Se eu disser demais, alguém vai ficar bravo. Essa mentalidade te colocou nessa situação. Se você quer uma chance real de reparar as coisas, precisa fazer algo que nunca fez antes. Entrar em contato sem tentar parecer neutro. Dizer aos seus filhos: vocês estão certos. Eu falei com vocês. Achei que estava fazendo a coisa certa, mas agora vejo que não estive presente quando mais importava. Sem defesas, sem ressalvas, apenas a verdade. Se eles te ignorarem, tudo bem, mas pelo menos você terá dado a eles a única coisa que pediram esse tempo todo. Um pai honesto, não um apaziguador. Atualização 2. Queria poder dizer que as coisas melhoraram. Não melhoraram. Eu nem sei mais se reconheço minha própria vida. Pouco depois de eu parar de contatar o Dali, as coisas no meu casamento mudaram. Trish parou de mencionar Kayleigh e Braden. Eu parei de perguntar. Continuávamos jantando com as crianças e assistindo TV à noite, mas o clima entre nós era frio, educado, não íntimo. Então, uma noite, ela entrou no nosso quarto e me deu um ultimato. Disse que não queria mais viver com um fantasma, que eu precisava escolher um rumo e me comprometer com ele. Ou eu seguia em frente com ela e com as crianças que ainda moravam comigo, ou continuava com um pé no passado e deixava tudo apodrecer aos poucos.
Ela me perguntou diretamente: você está disposto a cortar contato com o Dar e parar de tentar com as crianças que não querem fazer parte desta família? Eu disse que não podia fazer isso. Eu não ia correr atrás da Kylie e do Braden, mas também não ia abandoná-los. Disse que queria manter a porta aberta. Ela não respondeu na hora. Apenas saiu do quarto. 3 dias depois, ela encontrou algo que levou tudo ao limite. Eu estava escrevendo uma carta para Kylie. Não para enviar, apenas algo que eu estava elaborando para mim mesmo. Pela primeira vez, eu estava tentando ser honesto. Sem desculpas. Mas a Trish tinha boas intenções. Só eu dizendo que deveria ter feito mais. Que falei com ela e com o Braden por não ter intervindo. Nunca cheguei a terminar a carta. Deixei aberta no meu laptop quando fui buscar o Logan na escola. Ela leu naquela noite. Ela perguntou: então é isso que você é agora? Eu disse que não quis como um ataque, que aquilo era entre mim e a Kylie. Ela disse que não existe isso, não quando afeta a vida dela e dos filhos dela. Ela disse que eu estava reescrevendo a história para recuperar o afeto dos meus filhos e que, ao fazer isso, estava jogando ela debaixo do ônibus. Ela não dormiu na nossa cama naquela noite nem na seguinte. Concordamos em fazer terapia na semana seguinte, mas tudo explodiu na segunda sessão. O terapeuta me perguntou o que eu queria, e eu disse algo que não pretendia dizer em voz alta. Eu disse: não quero que meus filhos se lembrem de mim assim. Trish perdeu a paciência. Disse que eu ainda estava preso ao passado, ainda escolhendo as pessoas que foram embora em vez das que ficaram, que eu estava emocionalmente ausente tentando jogar dos dois lados para evitar a culpa. Disse que eu nunca aceitei de verdade nossa família como uma unidade, apenas como duas metades que nunca se encaixaram completamente. Nunca voltamos atrás. Uma semana depois, Trish entrou com um pedido de separação legal. Disse que precisava de espaço emocional, físico, de tudo. Ela foi morar com a mãe dela junto com os gêmeos e Logan. Eu fiquei na casa. Tenho vivido sozinho desde então. Não vou fingir que não surtei um pouco no começo. Pela primeira vez em 15 anos, não tinha ninguém em casa me chamando de pai. Nenhuma rotina, nenhum som, apenas silêncio. Comecei a reler mensagens antigas de Kylie e Braden. Me peguei rolando as fotos deles nas redes sociais. Não entrei em contato, ainda não, mas ficava conferindo. Então, cerca de um mês atrás, Dari me mandou uma mensagem, não para conversar, apenas para dizer: estou me afastando. Eles não querem mais que eu leve suas mensagens. Não os coloque nessa posição de novo. Aquilo doeu, mas eu respeitei. Não entrei mais em contato desde então. O que realmente me quebrou, porém, foi a reação da família. Minha prima Ana, alguém que sempre se manteve neutra, me mandou um e-mail. Ela perguntou se era verdade que eu ignorei Kylie chorando na garagem. Que eu nunca defendi Braden quando o quarto dele foi tomado. Eu disse que sim. Que na época não percebi como aquilo parecia. Ela não respondeu depois disso. Muita gente da família ficou sabendo. Minha tia me desconvocou do jantar de ação de graças, dizendo que seria mais fácil assim. Eu não discuti. Logan ainda me visita a cada 2 fins de semana. Trish e eu estamos mantendo as coisas civilizadas por causa dele. Mas até ele começou a fazer perguntas mais difíceis. Na última visita, ele disse: por que o Braden nunca mais volta? Você deixou ele bravo? Eu disse: sim. Então ele perguntou: ele volta se você pedir desculpa? Eu não tive resposta. E, em meio a tudo isso, eu escorreguei. Hunter, um dos gêmeos, perguntou por que Logan não pode ver Kylie. Eu disse que era porque eu não fui um pai muito bom para ela. Ele não disse nada na hora. Mas 2 dias depois, Trish me mandou uma mensagem: se você começar a plantar culpa nos meus filhos, vou pedir a guarda total. Eu disse que não era isso. Ela não respondeu. Entrei em contato com Kylie e Braden uma vez desde a separação. Não para pedir nada, apenas para dizer que sinto muito. Por não ter interferido, por ter escolhido o silêncio, por ter percebido tarde demais. Kylie deixou a mensagem como lida. Braden nem abriu. Não os culpo. A verdade é que passei anos dizendo a mim mesmo que estava fazendo a coisa certa ao me manter neutro, ao não aumentar o drama. Deixei minha esposa assumir o controle e disse a mim mesmo que era uma questão de respeito. Mas não era. Era medo. Medo de não querer ser o vilão para ninguém, nem para Trish, nem para as crianças, nem para mim mesmo. E agora estou aqui, sozinho no silêncio, finalmente admitindo coisas que eu deveria ter dito anos atrás, depois que milhares de estranhos precisaram me chamar a atenção na internet para que eu começasse a enxergar isso. Ainda amo Trish. Ainda me importo com Logan e os gêmeos. Mas não acho que vou recuperar meu casamento, e definitivamente não acho que vou recuperar meus filhos mais velhos também. Mesmo assim,
Vou continuar tentando, mesmo que eles nunca respondam. Mesmo que a porta nunca se abra novamente, eles mereciam um pai melhor. Se eu não posso consertar o passado, o mínimo que posso fazer é mostrar que eu sei disso agora. É isso por enquanto. Comentários do Reddit. Comentário 1. Sou um homem de 61 anos lendo isso e estou aqui no meu apartamento de um quarto chorando como um idiota, porque me vejo em você. Minha filha está na casa dos 30 agora. Não a vejo há 12 anos e fiz exatamente o que você fez, fiquei quieto, neutro, e não quis começar brigas com minha segunda esposa. Achei que o silêncio era mais seguro do que o conflito. Ela me disse que eu estava escolhendo minha esposa e eu disse a mim mesmo que estava escolhendo estabilidade. Mas a verdade é que eu estava com medo. Igual a você. Você está acordando tarde demais, cara. Está tentando agora. E talvez consiga recuperar alguma coisa. Mas estou te dizendo, não pare. Mesmo que leve anos, mesmo que eles nunca respondam, continue enviando provas de que você entende, porque talvez eles não te perdoem, mas talvez vejam que você finalmente está tentando. E isso importa mais do que você imagina. Comentário 2. Eu não sinto pena de você. Sinto pena de Kaye e Braden, porque eles gritaram por anos, no topo dos pulmões, que estavam sendo deixados de lado, e você estava ocupado demais tentando não desagradar a casa para se importar com isso. Agora você está escrevendo cartas que não enviou e tendo descobertas na terapia quando o dano já está feito. Trish nem precisava ser abusiva. Bastava ser fria. A agressividade passiva é uma faca quando se é criança. E você entregou a faca para ela e pediu que tivesse cuidado. Você não é mau, mas é fraco. E quando um pai é fraco, o mais barulhento sempre vence. Na sua casa, Trish era mais barulhenta. Então seus filhos perderam. Fico feliz que você esteja tentando agora, mas não espere um fechamento. Você lhes deu anos de não serem ouvidos. Eles não lhe devem nada. Comentário 3. Você chegou a um ponto a que muitos pais nunca chegam, o arrependimento verdadeiro. É um lugar doloroso de se estar, mas também é onde a mudança real começa. A pior coisa que você pode fazer agora é se recolher na culpa e parar de aparecer. Kaye e Braden talvez nunca te perdoem, mas os filhos deles podem um dia perguntar quem você foi, o que você fez quando os relacionamentos se romperam, que tipo de homem você se tornou depois disso. Você está construindo esse legado agora, mesmo que ninguém esteja olhando. Continue escrevendo. Continue sendo honesto. Continue fazendo melhor, não mais alto. E, para constar, dizer não quero que eles se lembrem de mim assim não foi uma traição à sua esposa. Foi a primeira coisa verdadeiramente honesta que você disse em muito tempo. Não perca isso agora.